Eu sou a professora Suzy Cordeiro e esta aula refere-se ao tópico 2 da unidade 3 do nosso livro de Políticas Educacionais e Organização na Educação Básica. Aqui veremos sobre as etapas da educação básica, que são educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Segundo a Lei 9394 de 96, a escolarização não é obrigatória para crianças de até 3 anos. Já a partir dos 4 anos passa a ser obrigatório, sendo um dever do Estado e da família, como salienta o nosso artigo 205 da Constituição de 88. Sobre a educação infantil, Kuhlman Jr. salienta que essa etapa somente começou a ser vista para além do caráter assistencialista, o cuidar, a partir de 1990, quando iniciaram as legislações que regulamentam esse ensino com caráter pedagógico, tais como vemos na LDB e nas atuais diretrizes curriculares, entre outros documentos. Refletindo sobre a história da educação infantil no Brasil, vemos que desde a década de 90 ela ganha mais espaço e supera as discussões do cuidar versus educar, sendo ambas necessárias e realizadas no contexto escolar. Isso só foi possível devido ao fato de a Constituição de 88 reconhecer que todos, independentemente de idade, gênero, etnia ou credo, têm direito à educação. O espaço da educação infantil foi se ampliando e os artigos da LDB de 96 e não por menos as atuais diretrizes curriculares nacionais da educação infantil explanam no artigo 3 que o currículo de educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade. Nessa etapa, o trabalho do professor com os pequenos alunos é mais lúdico. Por isso, na explanação das diretrizes sobre as práticas pedagógicas, vemos que o norte de todas as ações deve ser tanto a interação quanto a brincadeira, que ajudam na construção da identidade de cada criança. As atividades que os professores de educação infantil realizam são diferentes das que as próprias famílias poderiam desenvolver. Para trabalhar como professor regente na educação infantil, é exigida uma formação em pedagogia. Na rede pública, a formação também é exigida para atuação como diretor em pedagogia. Em geral, o papel do orientador e do supervisor também é ocupado por pedagogos. Além dessa formação, temos os docentes de educação física que trabalham com as questões específicas do corpo e do movimento. Em algumas escolas, tanto públicas quanto privadas, professores de graduados em artes visuais e música trabalham com as questões artísticas. A carga horária mínima de 800 horas da educação infantil é distribuída nos 200 dias letivos, de forma semelhante ao que acontece na etapa do ensino fundamental. Essas questões asseguradas em leis, tais como frequência e avaliação, são importantes para garantir a qualidade do ensino e as vagas a todos. O ensino fundamental sempre teve um papel de destaque na escola brasileira, visto como um meio de democratizar o acesso à educação para todos. Dermeval Saviani destaca em algumas discussões que o ato de educar, quando se torna explícito e intencional, resulta em uma educação sistematizada, ou seja, planejada a partir dos conhecimentos acumulados historicamente e ensinado dentro de uma perspectiva científica, pautado em um currículo. No que tange o ensino fundamental, essa etapa foi a primeira a passar por reforma na educação básica durante a década de 90. De lá para cá, muitas mudanças ainda acontecem, tais como a implantação do ensino de 9 anos. Essa mudança provocou alterações no artigo 32 da LDB que ocorreram entre 2004 e 2005. Em 2010, prazo final para as adequações de currículos e matrizes curriculares, todas as escolas municipais e estaduais com a oferta dessa etapa já atendiam de forma como vemos atualmente. Para o currículo do ensino fundamental, alguns temas devem ser discutidos, seja de forma interdisciplinar ou de forma transversal.
As disciplinas obrigatórias para essa etapa seguem a exigência da Constituição Federal de 88, que determina a criação de um currículo comum, apresentado pelas atuais diretrizes para o ensino fundamental, de 2010, e pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, de 2018. As disciplinas obrigatórias, segundo as diretrizes, são linguagens, que engloba aí a língua portuguesa, a língua estrangeira, que no caso é opcional apenas para os anos iniciais, arte, educação física, além também das áreas de matemática, ciências da natureza, ciências humanas, que engloba história e geografia, e também nós temos a questão da avaliação que precisa ser verificada. Deve ser vista como parte integrante desse currículo do ensino fundamental e assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica, como orientam as diretrizes. A carga horária mínima é de 800 horas, distribuídas também em 200 dias letivos. Nos anos iniciais, primeiro ao quinto ano, a formação do professor, sobretudo para o ciclo de alfabetização, é em pedagogia. A preferência para assumir cargos de direção, supervisão e orientação também é para pedagogos, considerando a normativa de cada município e estado. Poucas escolas, entre públicas e privadas, separam as disciplinas de forma específica, como ocorrido nos anos finais. Isso está relacionado aos documentos que a escola possui, como regimentos e projeto político-pedagógico, bem como a consideração do vínculo que a orientação do MEC para que as crianças desenvolvam e estabeleçam uma parceria entre professor e aluno. Essa divisão ocorre mais frequentemente com as disciplinas da educação física e arte, para as quais os profissionais contratados devem ser da área específica. Para os anos finais, no ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, cada disciplina, então, deve ser ministrada por um professor formado na determinada área de conhecimento. Já o cargo de diretor, nos anos finais do ensino fundamental, pode ser assumido por qualquer docente que tenha passado por uma formação em gestão, como poderá ser o seu caso. Dessa forma, cabe obedecer aos critérios exigidos em cada cidade e escola, pois temos a opção de eleição para escolas com viés democrático e em escolas como escolas públicas, ou também as indicações em algumas instituições públicas e privadas. Os cargos de orientação e supervisão só podem ser assumidos por pedagogos. O ensino médio sempre foi marcado por uma insistente dicotomia: formação acadêmica versus formação para o trabalho, ou seja, qual que é o papel do ensino médio? Preparar para a cidadania, para a educação superior ou para a atuação nos meios de produção? Para Jamil Coury, legalmente falando, o ensino médio não é como uma etapa formativa, nem uma porta para o ensino superior e nem chave para o mercado de trabalho. Ele tem uma finalidade em si. Embora seja requisito tanto para o ensino superior quanto a educação profissional em nível técnico, tecnológico, o ensino médio precisa ter também o seu caráter acadêmico. Por fim, esta etapa continua com a dicotomia entre educação de qualidade e a educação para o mercado de trabalho. Com o Decreto 2208, de 1997, a integração entre o ensino médio e o ensino profissional foi legalmente impossibilitada. Dessa forma, considerando a realidade desse período de um ensino não obrigatório e não gratuito para todos, muitos jovens enfrentavam desafios para terminar os estudos e se qualificar para o mercado, pois precisavam cumprir dupla jornada de estudo, ensino médio para finalizar os estudos e ensino profissional para se qualificar para o mercado de trabalho. Alguns desistiam devido à falta de vagas para todos. Contudo, essa discussão ressurge a partir da reforma do ensino médio. Em 2009, a LDB, de 96, alterou o inciso 2 do artigo 4 sobre o dever do Estado com o ensino médio, que passou a ser reconhecido em lei como uma etapa obrigatória de responsabilidade do Estado. Com a homologação da atual diretriz de 2012 para o ensino médio, vemos que a avaliação da aprendizagem deve ter diagnóstico preliminar e entendida como um processo de caráter formativo, permanente e cumulativo. A carga horária mínima do ensino médio, segundo a Lei 13.415,
será ampliada de forma gradativa até 2022, para 1.400 horas no mínimo, distribuídas em 200 dias letivos. A reforma do ensino médio, que está em processo, tem como proposta promover o desenvolvimento de competências gerais e específicas que auxiliarão o aluno após a saída da escola. As citadas competências presentes em documentos educacionais do ensino médio, desde os parâmetros curriculares nacionais, possuem origem nas discussões do perfil de trabalhador para o mercado globalizado e tecnológico. Podem atuar no ensino médio regular professores formados em letras, matemática, história, geografia, biologia, física, química, filosofia, sociologia, arte, educação física. E na direção da mesma podem atuar pessoas formadas também em pedagogia ou nessas mesmas áreas que tenham passado por uma formação em gestão, como também será o seu caso. Para os cargos de orientador e supervisor, a formação exigida é em pedagogia. Diante do exposto, precisamos refletir pedagogicamente sobre os documentos nacionais da educação e em quais direções estamos caminhando para a formação do cidadão. Para tanto, é necessário conhecer a trajetória e a legislação, além de o papel de cada etapa da educação básica, e comparar com a função social da escola, para então podermos refletir sobre a qualidade do ensino e as melhorias necessárias. Vamos agora às discussões. Olá, caros alunos, sou a professora Suzy Cordeiro e agora vamos falar sobre as etapas da educação básica, que é o tópico 2 da nossa unidade 3, ok? Para falar sobre essas etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eu trouxe aqui uma convidada que vai falar, então, nos ajudar nas questões pedagógicas dessas etapas, que é a professora Ana Paula Cunha. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, professora Suzy. Eu agradeço o convite. Espero poder contribuir com a sua aula. Então, vou pedir para a professora Ana Paula se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, para os nossos alunos se familiarizarem com você. Meu nome é professora Ana Paula Cunha, como a professora Suzy pontuou. Eu sou graduada em Pedagogia e em História. Tenho especialização em Educação Especial, estou concluindo uma outra especialização em Docência no Ensino Superior e sou mestre pela Universidade Estadual de Maringá em Políticas. Eu trabalho aqui na Unicesumar com as disciplinas de estágio supervisionado e também atuo já há alguns anos na educação básica. Já trabalhei com ensino infantil, com o ensino fundamental hoje, trabalho na rede particular e também com o ensino médio. Então a professora Ana Paula vai contribuir bastante com a nossa aula de hoje. Espero sim. Sim, com certeza. Então nós vamos ver aqui rapidamente qual é o objetivo da nossa aula. Vamos ver? Olha só, a educação básica é dividida em 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e cada uma possui origens e trajetórias diferentes, mas que se encontram constantemente. Faz-se necessário conhecer cada uma, ainda que sua futura etapa de atuação seja apenas uma. Afinal, para trilhar um caminho na educação escolar, é preciso saber de onde seu aluno veio e para onde ele vai. Por isso, o objetivo dessa aula é entender as etapas da educação básica a partir da reforma da educação na década de 90, para que possamos identificar suas características, compreender suas atuais condições. E aí você me fala, mas professora, a minha intenção não é, ou então eu não vou atuar na educação infantil, vou atuar só no ensino médio, ou eu vou atuar só na educação infantil, no ensino fundamental, não vou atuar no ensino médio. Então, por que eu tenho que saber sobre as outras etapas? Já está respondido. Você precisa saber de onde o seu aluno veio, qual foi a formação que ele já recebeu e para onde ele vai, ou seja, qual é o caminho que ele vai seguir dentro da educação, como que ele vai ser educado, escolarizado. Então, para que o seu trabalho seja eficiente, você precisa ter o domínio desses conhecimentos, ok? Então, vamos ver aqui também que a educação infantil, que é a primeira etapa, então, da educação básica, ela possui uma trajetória um pouco complexa, que envolve o cuidar e o educar. O surgimento das instituições de educação infantil estão relacionados com o surgimento da escola, do pensamento moderno entre os séculos que foram se passando e também responde a uma nova exigência. Então, quando falamos de educação infantil, precisamos pensar que não apenas estamos falando de um lugar onde vai cuidar de crianças, mas também vai educar, é toda uma ação pedagógica, correto, professora Ana Paula? Exatamente.
é muito bem pontuado. Eu acho que a questão principal que vai nortear aí a nossa discussão a respeito da educação infantil é essa contrapartida entre cuidar e educar, né? Eu acredito que o professor de educação infantil, ele deva conhecer muito bem a trajetória, o processo histórico e a legislação de acordo, né, com a educação infantil, como que ela veio se transformando ao longo do tempo para poder adequar a sua prática a todo esse processo, que uma coisa ela não pode acontecer separada da outra. Exatamente. Bom, e como a professora Ana Paula falou, há uma série de legislações então que vão nortear, amparar a educação infantil e também as outras. Com relação à educação infantil, nós vemos ali que começa na Constituição Federal de 88, passa pela LDB de 96 e nós já tivemos outros documentos que atualmente foram substituídos, mas que é importante a gente salientar. Por exemplo, em 98 nós tivemos o RECENEI, que amparou a educação infantil na questão do currículo. Tivemos também as Diretrizes Curriculares Nacionais de 98, o Plano Nacional de Educação de 2001, que estabeleceu metas para a educação infantil. Depois, a DCN de 98 foi substituída pela de 2009, assim como o Plano Nacional de Educação de 2001 foi substituído pela de 2014, que até hoje está em vigência, e nós temos algumas metas para a educação infantil, e terminamos com a Base Nacional Comum Curricular de 2018. Okay? Então, essa série de documentos vão amparar a educação infantil e cada uma tem ali um foco. Uma vai falar sobre os currículos, outras vai ter aspectos mais legais, e que nós vamos já vimos na aula anterior e que nós vamos discutir a questão pedagógica aqui nessa aula. Então, continuando com a educação infantil, olha só, nós temos atualmente no centro desses documentos que amparam a educação infantil a diretriz de 2009, o Plano Nacional de Educação de 2014 e a Base Nacional Comum Curricular de 2018. O que as diretrizes vão nos mostrar? Que há um histórico, um percurso político e pedagógico. Há também uma função social na educação infantil, e é aí que eu pergunto para a professora Ana Paula, qual que é o papel da educação infantil? O que vai dar sentido para essa criança ter passado por essa etapa da educação? Bom, professora, como nós podemos observar na legislação, com relação principalmente à Constituição Federal, que eu acho que é a nossa base de todas essas legislações, a educação infantil, ela deve proporcionar, como primeira etapa da educação básica, a formação completa dessa criança, desse indivíduo, que depois vai ter toda a sua trajetória escolar aí pela frente. Então, o professor, ele deve adequar a sua prática partindo desse princípio, pensando então numa formação física, social, comportamental, psicológica, e dentre todas as outras formações que nós podemos elencar aí nesse sentido. O professor de educação infantil, ele deve estar ali em consonância com a comunidade, com os pais, com a escola, para perceber, então, e superar a questão assistencialista da educação infantil. Perceber que a característica tutelar dessa educação infantil, ela não existe apenas somente ela, né? Isso quer dizer que na educação infantil o aluno não vai ter mais cuidados como ele tinha antes? Não, ele vai ainda ter esses cuidados, mas o professor, além desse cuidado, ele tem que pensar na sua prática com características pedagógicas, educacionais, para aí sim proporcionar essa formação completa de acordo com todas as legislações que nós temos pertinentes à educação infantil. Então, eu acredito que essa etapa, ela é uma base muito importante para todas as outras, que o aluno que ele não tem essa base na educação infantil de forma pedagógica, educacional, ele vai para as outras etapas com algumas deficiências, alguns déficits que foram perdidos na primeira etapa. Isso, até porque na educação infantil é onde a gente trabalha a partir do sujeito, do corpo. Então, a formação, desculpa, professora, a formação do caráter da criança, a parte dali, da própria identidade dela, a construção se inicia a partir dali, então ela é de extrema importância. Isso. Então, se o sujeito não conhece a si, não conhece o próprio corpo, não tem uma identidade formada, como que ele está preparado para aprender o que é exterior, o mundo, os conhecimentos abstratos?
Então, por isso que a educação infantil é tão importante. E as diretrizes continuam regulamentando algumas questões, como, por exemplo, a carga horária, que na educação infantil nós vamos cumprir 800 horas distribuídas aí em 200 dias letivos, e também vai falar um pouquinho sobre o currículo, que fala, então, um foco muito grande nas experiências, né, nos saberes que essa criança adquire e precisa adquirir. Tá? Então, continuando nos documentos, nós também temos o Plano Nacional de Educação, que vai trazer na meta 1 um foco na educação infantil, que é universalizar até 2016, né, que já passou, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Nós tivemos aí um entrave, né, não foi possível cumprir em 2016, mas o plano ainda está em vigência, então nós temos que continuar tentando alcançar essa meta. Lá no Observatório do Plano Nacional de Educação vocês podem acompanhar como andam algumas metas, né, aquelas que são mensuráveis, então aconselho vocês a visitarem. E nas nossas próximas aulas nós vamos discutir ainda mais como que está essa questão do Plano Nacional de Educação, que já está chegando ao fim, né? Em 2024 ele termina, então quais são as metas que já foram alcançadas? No caso da educação infantil, ainda não chegamos lá, tá? Bom, e para finalizar, na educação infantil nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que na primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, que é a interação e a brincadeira, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Então, por aquilo que nós já comentamos, né, a importância de não só do cuidar, mas também do educar nessa etapa, que é a primeira etapa da educação básica. Mas agora nós vamos passar para o ensino fundamental, que também tem uma série ali de documentos educacionais, algumas diferenças com a educação infantil. Vamos ver lá. Então, começa também pela Constituição Federal, passa pelo PENAC, que em 1990 foi instituído, ainda lá no governo Collor, para ajudar nessa questão da superação do analfabetismo que nós tínhamos, ainda temos no Brasil, mas era mais forte ainda nessa década. O Plano Decenal de Educação de 93 e a LDB de 96. O PENAC e o PDE não existem mais, no caso do PENAC, o PDE foi substituído ali mais para frente. Tivemos em 98 os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram substituídos pela atual Base Nacional Comum Curricular. As diretrizes de 98 substituídas pelas de 2010 com a ampliação das séries, né, para 9 anos o ensino fundamental. O Plano Nacional de Educação de 2001, que foi substituído pelo atual de 2014. Então, o que essas legislações atuais trazem? No caso das diretrizes, nós vemos também que há um histórico a ser percorrido no ensino fundamental, que ela traz, e é muito interessante a gente conhecer todo esse histórico, por quais percalços nós já passamos, o que nós já superamos e o que nós precisamos ainda superar. Além disso, também tem uma função social, o ensino fundamental, e aí eu faço outra questão para a professora Ana Paula. Quais reflexões é importante nós realizarmos em relação à universalização da educação escolar e o foco no ensino fundamental? Visto que foi o carro-chefe ali da década de 90 com a reforma da educação, né, foi vista como o carro-chefe dessa reforma e para acabar com o analfabetismo, que é uma questão que nós vemos né, a cada ano tentando superar e ainda não conseguimos. Então, quando nós falamos em universalização dessa educação, resumidamente nós podemos falar de ampliar o acesso de forma obrigatória. Então, dentre as principais medidas que aconteceram, nós temos aí o aluno ingressando no ensino fundamental a partir dos 6 anos e esse ensino fundamental passando a ter 9 anos. Então, nós ampliamos esse acesso. Ok, mas eu acho que nós podemos elencar algumas reflexões para falar sobre esse processo de universalização. Dentre elas, a gente tem que falar do processo de democratização desse acesso, de uma gestão democrática e também da qualidade desse ensino, não é? A grande crítica, professora, que aparece quando nós falamos em democratização desse acesso é a seguinte: será que a democratização desse acesso, ou seja, os alunos estão ingressando mais de forma obrigatória no ensino fundamental, vem acompanhada de um padrão de qualidade nesse ensino? Não é?
Para que esse padrão de qualidade ele aconteça, nós estamos falando aí de investimentos, de recursos. Então, tem que bater uma conta nesse caso, né? O custo do aluno está de acordo com o padrão de qualidade dessa educação no qual nós queremos chegar? Não é? Então, é uma reflexão importante para ser feita. E também tem uma outra equação importante para ser feita dentro desse pensamento, que é a democratização do acesso, que assegura o acesso, mas nós temos que assegurar também a permanência e a conclusão com qualidade. Então, essa equação ela tem que fechar, ela tem que chegar ao seu produto final, que é a conclusão com qualidade. E, infelizmente, esse processo de acesso, permanência e conclusão com qualidade, ele ainda não fecha da forma como nós gostaríamos que acontecesse, né? Políticas educacionais, nós temos que pensar com relação também ao próprio investimento, a recursos, as políticas elas estão ali interligadas a esses investimentos, não é? E o próprio processo da gestão democrática, como eu mencionei, pelo seguinte, quando nós falamos em gestão democrática, nós estamos colocando todas as instâncias para discutir essa problemática. Então, vamos lá, vamos colocar a discussão, o processo de solução e a implementação, às vezes até de outras políticas educacionais, para fazer essa equação que eu mencionei e fechar ali no final. Então não é simplesmente deixar que todo mundo tenha acesso, Exato. É cuidar da qualidade também da educação. Exatamente. E aí é que está o X da questão. A parte complicada. Exato. E continuando nas diretrizes, nós temos também a carga horária, que ela vai distribuir ali 800 horas em 200 dias letivos, e o currículo vai focar na socialização do conhecimento e recriação da cultura, que também é importante para o ensino fundamental. No caso do Plano Nacional de Educação, nós temos a meta 2 e a meta 5, uma das que vão visar, então, o ensino fundamental. No caso da meta 2, nós temos a universalização, como já foi mencionado, do ensino fundamental de 9 anos, né, que era para a população de 6 a 14 anos e garantir pelo menos ali 95% dos alunos que concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. E a meta 5 é alfabetizar até o final do 3º ano do ensino fundamental, né, o máximo ali de pessoas possíveis. E também temos a meta 6, que é oferecer a educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. E aí entra também algumas questões que a professora Ana Paula já mencionou, que a questão da qualidade dessa alfabetização, nós temos muito analfabetos funcionais, então são pessoas que sabem codificar e decodificar letras, palavras, mas não sabem fazer o uso social dessa leitura, desses cálculos, dessa escrita. Então, precisamos cuidar da qualidade da educação, que é justamente essa. Não apenas saber por saber, mas saber aplicar, saber fazer algo com aquele conhecimento que seja útil para o sujeito e para a sociedade. Okay? E na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, nós vemos que ele está organizado em 5 áreas do conhecimento, eles se intersectam na formação dos alunos, embora se preserve as especificidades e os saberes próprios constituídos e sistematizados no componente de cada disciplina. Então, para finalizar sobre as etapas da educação básica, chegamos à última, que é o ensino médio. Tá? E no ensino médio também nós temos esse caminho percorrido pelas legislações semelhantes ao ensino fundamental, mas também com algumas especificidades. Vemos aqui. Começa lá na Constituição Federal também, passa pela LDB em 96, as diretrizes de 98 que foram substituídas pela de 2012, os parâmetros curriculares nacionais de 2000 que foram substituídos pela base de 2018, o PNE de 2001 substituído pelo PNE de 2014. E, começando pelas diretrizes, nós vemos também o percurso histórico e na função social eu gostaria de perguntar para a professora Ana Paula o papel dos integrantes escolares, né, professores, gestores, os próprios alunos, muda conforme esses documentos do ensino médio, que agora nós temos a base, temos outros documentos que também foram se modificando ao longo aí da história. Você acha que o papel de cada um dentro da escola modifica com as mudanças dos documentos, sobretudo agora na base, que fala então de uma formação diferenciada, sobretudo para os alunos do ensino médio? Então, professora, eu acredito que quando novas legislações são colocadas em prática, elas buscam reformular o que vinha sendo feito antes,
para proporcionar novas práticas com o objetivo de resultados melhores do que os que vinham sendo alcançados antes. O princípio básico de cada um desses entes escolares, do gestor, do professor e do aluno, não se altera. O que se altera? A forma como vai ser feito, não é? Então, todos esses entes, a começar, por exemplo, pelos gestores, eles vão ter que repensar suas práticas, repensar os seus afazeres, método, metodologia, sua forma de atuação. O gestor, por exemplo, como eu disse, ele vai começar a pensar em que aluno ele quer formar a partir de agora, quais seriam as práticas adequadas para atender a legislação, porque é o seguinte, a legislação ela está posta, né? A exemplo da BNCC, ela está posta para nós. Nós temos, então, que adequar nossa prática cotidiana, pedagógica, escolar, para que ela dê resultados positivos. Então, o gestor vai repensar como que ele vai capacitar professores para essas mudanças. E o professor, novamente, com a BNCC, ele vai pensar a sua metodologia e o seu método, inserindo, que a BNCC fala muito de tecnologias, de projetos, não é? Então, como que agora ele vai trabalhar com esse tipo de metodologia? Então, ele está repensando novamente como que é a sua prática diária. E o aluno também, né? O aluno, a BNCC fala muito de protagonismo desse aluno. Então, esse aluno ele vai ter que também se colocar da forma como ele é imaginado por essa nova legislação. Então, dentro da prática cotidiana, sim, se alteram as formas e as funções de todos esses entes envolvidos. Então, esses novos documentos da educação, nós temos ali uma alteração também na carga horária. Então, muda-se algumas questões dentro da escola, dentre elas a organização, a carga horária, que passa a ser de 1.400 horas, divididos aí nos 200 dias letivos. E também há uma pesquisa, um estudo para saber como que isso vai se efetivar na prática, se vai ter o ensino em forma integral, né? Ou seja, integral no sentido de ser em 2 períodos, em mais períodos, não só no período da manhã, não só no período da tarde, enfim. E também esses papéis que a professora Ana Paula falou, não se modifica o papel do professor, do gestor e do aluno, mas sim há uma adequação de como que isso vai se realizar na prática. Tá? E o currículo com certeza será modificado, né, porque a Base Nacional Comum Curricular ela vem para isso, é necessária essa modificação, já está acontecendo, tá? E dentro do Plano Nacional de Educação temos também algumas metas para o ensino médio, dentre elas a que previu a BNCC, que foi efetivada, e aqui nós destacamos a meta 3, que fala sobre universalizar até 2016, também já passou, né, o atendimento escolar para toda a população de 15 anos a 17 anos, elevar até o final do período de vigência deste PNE a taxa líquida de matrícula do ensino médio para 85%, né, e também a base que vai trazer, então, que o ensino médio está organizado em 4 áreas do conhecimento, em função das determinações da Lei nº 13.415 de 2017, são detalhadas as habilidades de língua portuguesa e matemática, considerando que esses componentes curriculares devem ser oferecidos nos 3 anos do ensino médio. E aí nós temos as discussões de como as demais disciplinas, antigamente chamadas de disciplinas, agora de componentes curriculares, vão se organizar com a Base Nacional Comum Curricular, porque elas serão ofertadas, né, elas não deixam de ser ofertadas, ainda que o foco passe mais a ser na língua portuguesa e na matemática, mas como que isso vai acontecer na prática? Como que vai acontecer a organização desses currículos? Também a questão dos itinerários, que são muito discutidos, então tudo isso ainda está sendo pesquisado, estudado e realizado de pouco em pouco na prática das escolas, ok? Bom, nós terminamos aqui a nossa entrevista sobre as etapas, a nossa aula sobre as etapas da educação básica. Eu gostaria de agradecer novamente a professora Ana Paula. Quer deixar algum recado para os nossos alunos? Eu gostaria só de deixar, assim, como um lembrete, que analisem sempre o processo histórico de todas essas etapas, porque compreender a nossa história, compreender como as legislações são construídas e o porquê do que nós fazemos hoje, das nossas práticas hoje, é de extrema importância para guiar a sua própria prática em sala de aula. O que você quer fazer, que aluno você quer formar, não é? O que você quer proporcionar para a vida daquele aluno enquanto cidadão. Então, pesquisem, estudem, não parem sempre de buscar, né? Muito obrigada, professora Ana Paula. E eu acrescento, então, para fechar as nossas discussões aqui,
Leiam também os documentos, leiam a legislação. É muito importante nós lermos vermos então o que os professores têm a dizer, escutarmos, lermos outros autores que vão falar sobre a Constituição, a LDB e os outros documentos, mas é importante também nós fazermos essa leitura, né, consultarmos a fonte principal, né, a fonte primária e tirarmos as nossas conclusões também. Fico por aqui, mas espero vocês nas próximas aulas. Forte abraço e até a próxima!